Estamos aguardando aqui. Olá, boa noite a todos, a todas e a todes. Oi, Sam! Oi, Ruth, tudo bom? Oh, que prazer! Tudo bem, desculpa a demora, eu estava numa atividade em Taboão da Serra, aí eu peguei um pouquinho de trânsito para chegar aqui, mas É, deu tudo certo. a chuva que está caindo aqui dificulta Torrencial. só, né, as questões. Não, e Mas, assim, e dificulta para fazer campanha também um pouco, vamos falar a verdade. Aliás, a pandemia já dificulta em muitos aspectos, porque a gente tem que tomar muitos cuidados. Aquela exato, coisa do abraço a gente gosta muito, tem que evitar, não dá para fazer. E além disso, a chuva, então a gente tem que usar as redes mesmo, tá corretíssimo. exato. Fortalecer redes sociais, nossas redes de contato para fortalecer a campanha. Mas como é que você está? Ah, estamos bem. Hoje a gente queria estar na rua. A programação era o dia inteiro na rua, fazendo campanha, distribuindo panfleto, conversando com o Pois é. pessoal. E aí veio essa chuva, a gente teve que reorganizar a agenda. E é isso, né? De ocupar as redes, organizar as questões, às vezes, pendentes, né? Que a gente não consegue dar, às vezes, tanta atenção para o WhatsApp, uma conversa, enfim. Mas Claro, mas de bastidores, né, que também é importante. exato. Mas estamos animadas, bastante animadas, sobretudo quando a gente sai às ruas e aí a gente vê as pessoas pedindo é, material do Boulos, da Irundina, ou quando a gente apresenta, né, o folheto, né, da campanha, da nossa candidatura, e aí, estamos com Boulos e Irundina. E aí as pessoas identificam a Irundina, e é maravilhoso. Cada uma Ah, isso é muito delas bonito. tem uma Nossa, é muito história. impressionante. Tem. E assim, eu costumo dizer que o voto da Erundina é um voto de vida. Por que que eu falo isso? Porque são pessoas que votam nela desde que ela foi prefeita, né? Depois como deputada, e que a gestão da Erundina, lá atrás, há 30 anos, 20 e tantos anos, fez uma diferença tão significativa e profunda e estrutural na vida dela, da família, que a pessoa não esquece, não perde de perspectiva, mas também depois como deputada federal, acompanha o que é o mandato. E eu me lembro ano passado, de 2018, né, nas banquinhas de candidata a Uhum. deputada que eu tinha, e muita gente chegava e falava assim, muito legal, mas ó, eu quero que você me diga qual é o número da Erundina, porque eu sempre votei nela. E a gente passava, claro, sem problema nenhum. Mas assim, é essa relação, e é muito bonito. E eu acho que, eu imagino o quanto ela deve estar agoniada de não conseguir fazer campanha na rua, Ruth. É muito Exato. injusto. Porque a Erundina fazendo campanha na rua é um fenômeno. E Sim. aí, é com os cuidados todos com a pandemia. Mas eu não sei se você viu a alternativa que foi Eu criada do vi, Erundina Móvel. Eu morri de rir, eu achei ótimo. escutei. Ela acenando assim, vai ser maravilhoso. Eu falei, só que assim, pelo que eu entendi, é pra ela ficar sentada. Eu falei, mas até parece que Erundina não fica sentada. Não Mas vai. Falei, cuidado. se Mas ela, vai ser ótimo. se ela ficar lá dentro já tá bom, né? Porque também acho que ela vai ser bem tentada a querer sair, a cumprimentar o E a gente povo. conhece a figura, vai mesmo. Exato. Não, e Vai, assim, com certeza. ontem mesmo, né, a gente fez uma pausa da panfletagem e tal, a gente foi tomar um café e no final a gente estava conversando com um garçom e aí a gente falou, estamos junto com a Irundina, entregamos o material. Aí ele, não, eu votei na Irundina. E a gente pensou que era na memória dele, de quando prefeito e tal. Não, na última eleição, para deputada, lógico. E muita. Acompanhe, gosta, é muito Exato. séria a coisa ali. E como a gente tem caminhado muito nas periferias, né? Ontem eu estava lá no Jardim Robru, na Zona Leste, extremo leste aqui de São Paulo. As pessoas nas periferias, quando conseguem associar que a Erundina está voltando, elas sempre trazem histórias em relação à moradia. A gente também teve no Largo da Concórdia, então, trabalhando ali com os ambulantes, muita gente falando, no centro da cidade também, em relação ao respeito que ela tinha para a população ambulante, porque nessa ação que a gente fez lá, na verdade, nessa ida, né, ao Largo da Concórdia, semana passada, a gente acabou vendo a ação delegada, a operação delegada, Ah, na tem verdade, intenção. operação policial. Então, o que a Prefeitura de São Paulo acabou oferecendo para trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, estava cheio de GCMs, estava cheio de PM e estava cheio de fiscais, né? Aqueles fiscais da prefeitura. E a gente sabe, a gente tem visto nas ruas, né?
com a pandemia, o aumento, primeiro, de pessoas desempregadas, da população em situação de rua, de pessoas que foram despejadas, porque o despejo continuou aqui na cidade, independente de a gente estar... Da informalidade, porque às vezes a pessoa também Exato, agora vive de bico, vive de venda do que dá, né, para ter algum tipo de exato. renda. E muito imigrante, muita gente imigrante, pessoas imigrantes ali sem alternativas, né? Porque muitas tiveram uma grande dificuldade, se é que conseguiram acessar o auxílio emergencial. A gente estava acompanhando algumas famílias e era isso. Uma ou outra conseguia, mas nem todas. E a alternativa delas é isso, é ir vender. E aí a resposta da prefeitura é de conter, mas com força policial. Então, muito triste isso, né? De ver as pessoas desamparadas ali. E a dificuldade também de estarem abertas para a gente poder discutir política, porque uma coisa que a gente tem sentido, sabe, Sâmia? Dessa pecha, né, da política de ser de bandido, ser tudo corrupto. Muito forte a política, né? Super. E a gente, como promotora legal popular, a gente tem a proposta de educação em direitos, né? Então, a nossa ideia de sempre abordar de forma... Quer conversar mais sobre isso? Né? Então, vamos falar, para você entender quais são as funções também, qual é o papel, a finalidade de uma vereadora, de uma prefeita, enfim. Mas as pessoas, algumas se abrem, poucas, mas vendo as pessoas muito sofridas com o resultado do que né, os governantes estão aí no poder, os políticos costumam estar. Então, a gente também tem tentado trazer uma outra experiência, né, para elas, até de mostrar bons exemplos, né? Então, lembro muito de você aqui na Câmara, quando você... que legal. né, acho que os 2 anos que você ficou aqui foram muito bacanas, muito positivos, a gente conseguiu avançar em muitas discussões, né? Trazer a experiência da Irundina, né? Sobretudo quando se fala de corrupção, de a gente poder apontar e falar: olha essa mulher, há quanto tempo ela está, né, trabalhando na política institucional, e é uma pessoa que o patrimônio dela, tipo, é a casa dela, né, é de uma pessoa trabalhadora, né? Ela não enriqueceu às custas disso e nem deixou de estar junto com o povo. Tenho notado, enfim, uma questão também de etarismo, né? Isso eu fiquei abismada, sabe? Eu mostrei para uma senhora e aí ela virou: ah, mas ela não tá muito idosa. Falei: minha filha, né? Tipo, ela tá mais lúcida que eu e você juntas. Quando eu vejo a Arundina falar, me Você está arrepiou. sentindo mesmo as pessoas. E veja, a Erundina exatamente não é só uma das pessoas mais lúcidas que eu conheço, mas ela mostra justamente que a experiência na política faz justamente o fortalecimento e a transmissão para outras gerações. Porque essa memória é fundamental. Porque a gente, claro, tem grandes sonhos e mesmo ideias criativas e quer fazer coisas novas, é evidente. Mas tem coisas e experiências, principalmente as que deram certo, que precisam e merecem ser reivindicadas. Claro, sabendo que o momento era outro. Eu sempre digo, para a gente chegar aos pés do que foi a gestão Erundina, eu imagino que o nível de enfrentamento que se tem que ter com a elite econômica da cidade é ainda maior, porque aquela era uma época de ascenso, né, das greves do ABC, o processo de Partido dos Trabalhadores era uma grande potência. Agora é um outro momento, né, de avanço e quase consolidação da política neoliberal. As pessoas tiveram uma experiência com o PT, muitas se decepcionaram. A gente não está no momento de ascenso. Está no momento, talvez, de fechamento do regime, inclusive, né? Porque, na verdade, é o objetivo dos caras. Então, para repetir, não é igual, não é uma fórmula pronta, né? Pegou 89, 90, trouxe para 2020. Mas tem coisa que precisa ser replicada do ponto de vista de saber falar com o povo, de organizar as pessoas, de abrir a Câmara, que é uma pergunta, inclusive, que o Boulos sempre tem, né, pelos jornalistas, principalmente os mais sacanas. Ah, mas como é que você vai governar sem a Câmara? Não conhece a Câmara? E ele responde sempre muito bem. A Erundina também não governou com a Câmara a princípio, mas ela governou com a população. Tentaram pedir o impeachment dela muitas vezes, assim, era todos os meses e por qualquer coisa, só por pura perseguição a ela. Mas ela chegou firme e forte até o final. Então, esse etarismo, né, esse preconceito por ser uma pessoa idosa, é uma questão muito cultural também, porque em outras nações é bem diferente, né? O respeito e a idolatria aos idosos é outra, mas quando é uma pessoa assim tão experiente na política e tem tanto a ensinar, é falta completa de noção. Acho que é de um pouco de descrença, de desespero, que é um dos aspectos que o
o Bolsonaro e o bolsonarismo constrói também, né? De se Sim. afastar da política, de achar que não vale para nada. Talvez o nosso desafio, Ruth, seja fazer esse descontentamento, esse desânimo, né? Canalizar isso para luta política mesmo, não para o ódio, né? Que é um pouco do que eles vêm fazendo. É o que a gente está tentando, né? Eu acho que durante todo o processo da coletiva Nós Mulheres, né, de a gente apresentar, tanto na nossa pré-campanha quanto agora em campanha, trazer a política para um outro, colhendo outros adjetivos, sabe? Uhum. De sendo algo, primeiro, propostas de política de vida, né? A gente pensar nessa política do cotidiano, e da educação em direitos, né? A gente, ao longo desse tempo, tentou verificar se as pessoas sabiam quais eram as funções mesmo da vereadora, por que é importante a gente se envolver na candidatura, desculpa, nas eleições agora municipais, né? E aí a gente tem visto que há um grande desconhecimento. Então, quando a gente aproxima as pautas, eu me lembro muito na formação, né, da Sementes de Marielle, a Débora Diniz trazendo, né, da política com agenda no cotidiano, sabe? E que aí isso se transforma, porque essa coisa que parece tão distante, feita por homens engravatados, né? E que não é para a gente, geralmente a figura do patrão decidindo sobre os direitos da classe trabalhadora, e aí a gente vai vendo que as mulheres vão tomando isso de outra forma. Quando elas percebem que é isso, o preço do arroz tem a ver com política, né? Se eu Exato. vou ter vaga em creche ou não, tem a ver com política. Se a gente vai enfrentar a O violência, salário tem a ver com o salário tem política, a ver, né? o transporte, o que eu estou oferecendo de transporte, aglomeração, a oferta de rotas, né, enfim, horários, disponibilidade de carros mesmo, do transporte público, eu digo, né, dos ônibus, o combate à violência contra as mulheres, né, se eu vou ter centro de referência para as LGBTs ou centro de referência para a população negra, né, de promoção da igualdade racial, tem a ver com política, né, e tem a ver com quem a gente escolhe. Então, muito do que a habitação, exatamente, como a Poena trazendo, habitação, moradia tem a ver, né, com isso. E o que a gente tem conversado com as pessoas que estão bem desamparadas, né? Meio que, olha, espaço vazio não existe. Então, se você não se manifestar, se você não for lá e escolher quem você quer que esteja representando ali, defendendo seus interesses, outros vão escolher. E aí talvez não seja de acordo com o que é o seu interesse, não o seu interesse individual, mas o seu interesse enquanto moradora desse bairro, né? Enquanto pessoa que depende dos serviços públicos, né? E aí, nessa toada, né, Sâmia, o tanto que a defesa dos serviços públicos e do funcionalismo público é extremamente importante. E também, nessa perspectiva da educação e direitos, tirar funcionário público é tudo. Não, o serviço público é ruim, né, de entender por que ele fica ruim, e aí você vem como uma grande alternativa à privatização, né, como se fosse algo que aí sim vai ser bom. Né? E quando a gente está falando, não, houve um desamparo mesmo, né, do governo em investimento naquele espaço, no serviço, capacitação de profissionais, contratação de profissionais a partir de concursos públicos, que esses serviços estivessem capacitados com recursos adequados também, né? Infraestrutura adequada para atender a população. Então, é meio que nessa defesa que a gente tenta dialogar e que algumas pessoas param e têm ouvido, sabe? E até para dizer, olha, se for privado, quem é que consome isso? Se a saúde for privatizada, e aqui em São Paulo, infelizmente, a gente tem uma experiência nessa, você que estava aqui na cidade sabe, né? O quanto da saúde, sobretudo das UBSs, a gente tá na mão de organizações sociais, que têm Sim, contratos bilionários, né? sim. E aí, o que essas organizações fazem também? Né? Quando a gente pensa na prestação de serviço dos trabalhadores e trabalhadoras, que eles têm que produzir. Né? E aí a consulta da profissional é de 15 minutos, independente da demanda que a mulher está trazendo, que a pessoa está trazendo. Que às vezes a escuta precisa ser ampliada. Preciso fazer eu, né, trabalhei 5 anos com mulheres em situação de violência lá em Guaianazes, né, num serviço de assistência, e eu sei que não dá para fazer isso. De repente, colocar uma escuta, um atendimento de 15 minutos. Porque a escuta vai demandar 1 hora, às vezes, né, de Claro, até atenção. conseguir o processo todo de Exato. abertura, de confiança, de se abrir, claro. E aí, quando você pensa que é isso, as profissionais têm, né, produção,
E aí você tem a impossibilidade de que elas possam pensar fora da casinha também, no sentido de não só corresponder a protocolos, mas de estar próximo da população, participando de conselho gestor, das reuniões da rede de enfrentamento, por exemplo, ou mesmo de outras reuniões intersetoriais, que você vai ampliando e melhorando o acesso da população, né, a esses direitos, você estrangulando, né, o acesso, a prestação do serviço de saúde. E quando está privatizado ou terceirizado, ou como a gente fala, precarizado, é isso que a gente tem. Né? A assistência social em São Paulo, né? Quanto que a gente já não conversou sobre isso, quando a gente levava as demandas enquanto rede de enfrentamento, com vários serviços se somando, mas de toda essa precarização, aí atraso de repasse, a gente tinha mesmo que material pedagógico, fornecimento, e uma outra coisa, o cuidado de quem cuida, né? As profissionais não tinham amparo, não tinha supervisão, que, enfim, né, que a gente pudesse discutir os processos de trabalho, não tinha financiamento para isso, que é uma das demandas que a gente tem, e você ficava muito na casinha. Então, às vezes, as demandas, sobretudo em relação a mulheres em situação de violência, a gente sabe que são complexas. Não dá para eu pensar que só a política da assistência vai dar conta. Às vezes, você, dentro da assistência, tem que articular com serviços de criança e adolescente, eu vou precisar discutir moradia específica para mulheres em situação de violência, vou ter que falar de creche, vou ter que falar de transporte, de empregabilidade, de educação. E quando você vai precarizando e privatizando, na verdade você fragmenta, você perde a noção do todo. Quando você perde a noção do todo, o atendimento não é integral para a população. Ele acaba ficando fragmentado e aí você vai virar departamentos de encaminhamento, né, das coisas. E a pessoa fragmentada, ela não consegue avançar, porque a gente não consegue de fato lidar com todo aquele problema, né? E ela se sentir sujeita para ela também ela tomar as rédeas, né, da vida dela, ela tomar as decisões e saber que ela tem os serviços para acionar se ela precisar, né, se fortalecer ou de uma política específica, né? Então, enfim. Não, eu acho muito importante você entrar nesse aspecto, primeiro porque ontem o Bolsonaro, foi ontem, né? Os tempos estão passando, até perco um pouco a referência. Mas ontem ele fez um decreto que depois já foi revogado ao final do dia, que propunha a ampliação, eu digo ampliação ou a legitimação da privatização do SUS, porque a gente sabe que, infelizmente, como você colocou aqui na cidade de São Paulo, já existem muitas parcerias público-privadas ou organização, né, gestão desses serviços públicos pelas organizações sociais, que, aliás, zero transparência, além de ter esse impacto no atendimento, esse impacto para os profissionais, para os trabalhadores, também, na verdade, é um prato cheio para a corrupção, porque não se tem controle social, não se sabe como a verba é gerida, talvez seja um dos principais motivos, né, Ruth? Por que eles apostam tanto nesse modelo? E não é só esses na saúde, nas creches também, vaga. A gestão Covas, inclusive, ela se gaba muito de ter criado muitas vagas nas creches de São Paulo. É um estelionato eleitoral, mas ele apresenta isso para a população. Primeiro que muita gente descobriu que muitas dessas tais vagas são em creches fantasmas, que não existem. Você vai lá, é só o prédio, e é um prédio que não é adequado para atender crianças muito pequenas, geralmente é um prédio comercial, eles vêm como depósito, né? Tipo, para a mãe poder trabalhar, para o pai poder trabalhar, quando tem pai, deixa a criança ali socada naquele lugar, mais ou menos dessa forma, com trabalhadores que muitas vezes não têm a preparação adequada, a formação, não são estimulados a isso, ganham péssimos salários. E não só isso, né? Existem as tais das máfias das creches, que a Folha de São Paulo, o Estadão estão divulgando, que o vice do Covas tem uma fortíssima relação, que é o então vereador Ricardo Nunes, que por sua vez também tem uma relação com o braço mais fundamentalista de alguns setores das igrejas da cidade. Então é todo uma lógica, todo um esquema em comum que é de violação sistemática de direitos. Isso se traduz no município, mas é isso, teve a portaria do Bolsonaro, né, da privatização, como eu disse, que é, na verdade, a sequência de um modelo de sucateamento dos serviços públicos, na lógica neoliberal, em outras palavras, né, de ausência do Estado, como se houvesse a possibilidade de substituir pela iniciativa privada. E às vezes eu vejo assim nas redes,
muitos jovens, principalmente mais bolsonaristas, MPLs, sei lá o que da vida, reproduzindo isso, né? Não, tem que privatiza tudo mesmo como se fosse um meme, uma birra. Mas sem a menor consciência do que isso significa. É como se fosse uma questão de individualismo. Mas não, é tão simples quanto a iniciativa privada atua pela lógica do lucro, né? Nenhum empresário, dono de. Ele precisa, senão não tem sentido existir. E se é pela lógica do lucro, não é a qualidade do serviço que importa. Quanto menos ele puder investir para garantir a manutenção do lucro, melhor. Então é isso, vira utilitarista, vira uma porta de serviço, quando muito, vira por uma lógica do mercado, que o tempo custa muito, e portanto é 15 minutos de atendimento. Sinto muito se o seu problema foi sanado ou não. E agora, Ruth, é muito preocupante que eles anunciaram a tal da reforma administrativa, que a gente coloca muito sobre o aspecto do ataque ao funcionalismo público, mas, claro, não só isso, não é só grave para os servidores, para os trabalhadores dos serviços públicos, mas ela também é um ataque ao serviço público. Tem um elemento que é pouco discutido, que eles falam que é a introdução do princípio da subsidiariedade, que é um termo que na prática significa só ter o poder público, investimento estatal, onde a iniciativa privada não puder dar conta. Eu fico imaginando como isso se traduz para São Paulo, por exemplo, que tem iniciativa privada, obviamente, muita, né? A maior cidade da América Latina. E que, bom, se aqui tem iniciativa privada para poder investir em creche, por que vai ser obrigação do Estado? Se pode ter uma. O Cova já iniciou isso, né, com os vouchers. Esse decreto do Bolsonaro de ontem, na verdade, é já um anúncio do que pode entrar na própria reforma administrativa, que a gente precisa batalhar muito para não existir. Isso é um dos tantos desafios, e por isso as eleições municipais também são muito importantes, né? Porque é onde essa política macro, eu falo bolsonarista, mas não só dele, né? A direita tradicional também compartilha dessa mesma agenda econômica, né? Mas é onde as coisas se traduzem no concreto da vida das pessoas, né? Não, eu tô pensando que essa lógica da subsidiariedade, ela deveria ser a contrária. É onde o Estado não chega, ele poderia conceder enquanto ele não consegue, às vezes, lançar concurso público para ter recursos adequados para o Estado assumir isso. É verdade. E aí você tem uma inversão. Você antes, né? O contrário dela. Você tem uma inversão, né? É tipo a iniciativa privada chega e se ela... Mas como a iniciativa privada sempre vai querer ocupar, né? Sobretudo pela deturpação que ocorre nesse meio do caminho, que é o que você já narrou aqui, né? Ontem eu estava nesse território que eu te falei, no extremo leste de São Paulo, e aí me apresentaram. Aqui funcionava uma creche, mas é isso, também perdeu o contrato, alguma coisa assim. Eu olhei o prédio, eram 4 andares. E aí você fala, como é que as crianças ficam com tanto andar, com tanta escada, porque não tinha espaço ali para pensar que existia elevador, sabe? Sendo que eu entendo que para uma criança ela precisa de estar em contato com outros elementos, né? Sobretudo eu pensar numa cidade como São Paulo, com tanto concreto, então ela precisa ter elementos, né, de terra, de entrar em contato com o meio ambiente, com bichinhos, com outras coisas, né? E não o depósito de criança, né? E exatamente isso, né? E aí quando você fala, né, a nossa luta mesmo é pelos serviços públicos, e aí quando eu penso em que os funcionários públicos têm que ser, né, bem remunerados, têm que ser capacitados continuamente, que tem que abrir concurso, pensando exatamente no resultado para a oferta de serviço para a população, né? Ontem a gente fez uma live falando sobre saúde mental. E uma das coisas que elas trouxeram é que, sobretudo nos serviços de acompanhamento de saúde mental, então, se eu for pensar CAPS infantil, e tem outros, né, residência terapêutica, enfim, que é diferente de comunidade terapêutica, né? É importante a gente colocar essa diferença. A residência terapêutica está dentro lá, né, da relação de serviços de saúde mental. O vínculo é algo muito importante. Aí você fica pensando, e o que eu levei ali para elas, como é que você constrói esses vínculos se há uma grande rotatividade de trabalhadoras que são exploradas, porque são precarizadas nessas contratações com organizações sociais, né? Então, também pensar numa estabilidade de trabalhadoras e trabalhadores é importante para isso ter um efeito a longo prazo, né, do atendimento, da prestação de serviço à população. Para não falar, né, Sâmia, do assédio
moral, que a gente sabe que tem muito assédio nas relações, muita tentativa de silenciamento das trabalhadoras, dos trabalhadores, que porventura venham a questionar, a criticar, ou no limite a pedir para a gente ampliar, às vezes, os focos, né? Então, enfim, né? A A gente tem gente todo viu um... isso acontecendo muito na área do meio ambiente durante a gestão Bolsonaro. Tem o caso clássico daquele fiscal, trabalhador do IBAMA, que foi demitido assim que o Bolsonaro assumiu, aliás, que foi remanejado, mas enfim, porque ele é concursado, estava justamente porque ele havia lá atrás, quando o Bolsonaro era deputado, multado, ou seja, estava exercendo o papel dele de funcionário do Estado, de trabalhador que está ali justamente para fiscalizar, para proteger o meio ambiente, e em função disso, ele foi tirado da função dele. Também teve aquela lista, aquilo eu achei, olha, é muito absurdo o que está acontecendo com o nosso país. O dossiê que fizeram dos policiais antifascistas, que Sim, também são trabalhadores da segurança pública, que se organizam politicamente, e é um direito constitucional, mas que foram fichados pelo Gabinete de Segurança Institucional. Então, a reforma administrativa é para legitimar isso. Assédio, perseguição política, demissão e, em última instância, o tal do puxa-saquismo, né? Porque daí é a relação pessoal que exato. conta para você se manter no seu posto de trabalho ou não. E aí a gente não tem defesa de fato de políticas públicas, né? Porque aí você, na É, verdade, vai ter que defender o seu trabalho, né? E garantir que o você... patrão, né? Exato. Satisfazendo a vontade, né, do mandatário da vez, e você não vai trabalhar a educação em direitos, né, porque também quanto menos a população souber, melhor, né, para fazer essa gestão de uma forma meio distorcida ou bastante distorcida, entre uma linha que não, ela fica tênue, mas não devia ser, né? O que é o favor e o que é direito? Porque é isso, quando a gente pensa, por exemplo, o SUS é direito. O SUAS, né, a política de assistência social, é direito. Quando você passa tudo isso para organizações religiosas, né, que estão ali terceirizando, né, sendo intermediárias nesse processo, entra algo que cabe no favor, sabe, ou na caridade. E aí, né, eu fui fazer reunião uma vez numa OBS, que a gente teve que eu acabei me retirando desse processo, mas fazer uma oração antes de iniciar a reunião. E era uma reunião para discutir, sei lá, caso, alguma coisa assim. E aí, então, você fica nessa esfera do favor, do divino e do não direito. Como é que você reclama com o divino que você não teve seu direito garantido, entende? É muito grave, muito. É E isso. olha que coisa, esse é o terceiro momento do dia de hoje que eu entro nesse assunto do direito como favor, porque passa por um ente privado, ou por um ente religioso, ou por um político, tanto em Barueri quanto em Taboão, lá duas cidades que têm mulheres candidatas a vereadoras, são ótimas também, fazendo um processo super, eu digo quase revolucionário para a região metropolitana, porque ela é muito oligarca, né? Em Barueri, a mesma família está há 40 anos no poder, se reproduzindo, mudando, e tem toda uma gama de vereadores sob a alçada deles. Em Tabuão, menos um pouco, 20 e poucos anos, mas é a mesma lógica também, e PSDB nos dois casos. Mas Uhum. elas estavam dizendo aqui, para você conseguir uma vaga, sei lá, mamografia, por exemplo, não é na UBS que você marca, você tem que procurar o assessor do vereador. E o assessor do vereador te coloca, você precisa de uma ambulância, precisa, sei lá, enterrar um ente querido, um sepultamento, você procura o assessor. Isso é muito grave, porque não existe forma mais de arregimentamento de votos e de violação de direitos, de deturpação completamente da coisa pública do que isso. E acontece aqui, ó, do nosso lado, cidades grandes, imensas, né? Essas cidades da região metropolitana. E acontece aqui também em São É o que eu Paulo. ia falar. Eu ouso dizer que não é só lá, Precisa viu? pegar a rodovia não, né, Sam? É só ir ali do lado. É, as companheiras lá, sobretudo das juntas, conheço muito, são umas Sim, queridas, né? maravilhoso. Somos Sim. aí parceiras aí da caminhada. Mas essa dificuldade a gente tem no território de São Paulo. É que aí você vai fragmentando. Quem é que Uhum. manda na Zona Sul, quem manda na Zona Leste, quem manda na Tem Zona mais Norte. territorial. É. E aí você acaba tendo essa relação. Tanto que, por exemplo, uma das coisas que eu estava ontem conversando, a dificuldade que se tem quando você está ali conversando com a pessoa e fala, mas o que você vai me dar em troca? E tipo, desculpa, tô candidata, mas não é para te dar
individualmente algo em troca, né? Se for pensar numa cesta básica, é que o CRAS tenha cesta básica para todo mundo e que seja uma cesta básica de qualidade para a população, né? Se for pensar, não sei o que, sei lá, meu telhado voou. Se for pensar nisso, é pensar num recurso que a assistência social do município possa ter para colaborar, às vezes, com pequenos Fundo de detalhes. obras, etc. Uhum. E aí, assim, é muito difícil. Existe um mau costume desses coronéis, porque é disso que a gente está falando, dos coronéis que ainda trabalham aqui e que oferecem, às vezes, trabalho por você votar e apoiar. Então, isso eu estou ouvindo todo dia, quando estou na rua conversando com as pessoas. Entre outras tantas coisas que você vai ficando abismada, né? E aí, como é que fazer também essa mudança? E eu entendo que... me lembro que vocês, né, acho de algumas vezes que a gente conversou, de propor uma alternativa, né, à cidade, que é isso. Não é um gabinete que está ali aberto para eu individualmente resolver a questão da cadeira de rodas, da cesta básica, do enterro, mas, né, ouço essas demandas, mas de que forma, a partir dessas demandas, a gente pode trabalhar numa perspectiva de fiscalização, que é função da vereadora, né, de discussão orçamentária, que também é função da vereadora, e, na ausência de uma legislação específica, poder também elaborar projetos de lei juntamente com a população, né? Mas isso parece tão... que são coisas que eu tenho lido e visto, né? Está tão distante porque a fome é tão imediata, né? A demanda da cadeira de rodas é tão imediata que quando As você... contas que não estão sendo pagas e o seu nome está ficando sujo, como se diz, e você não tem outra perspectiva, que não consegue creche se tiver com o nome sujo, é desesperador. A fome é desesperadora. E aí, assim, como conseguir, então, trabalhar nessas perspectivas, né? De que a gente precisa fiscalizar o que temos para que esses espaços que já tem de política pública funcionem e sejam, deem resposta suficiente para a demanda da população, mas, ao mesmo tempo, de olhar essa narrativa, nessa demanda agora, que né, é urgente. Né? Então, como lidar com isso? E aí eu fico pensando que é isso, é uma miséria alimentada, é necessário manter a população, né, em situação miserável, sem que você tenha uma política pública robusta para você continuar fidelizando elas a determinados mandatários. Né? E é o que acontece. A vaga em creche, a troca de favor. Né? É o serviço. Se você fizer isso, eu te precarizo, mas te contrato em algum outro lugar. Né? Então, assim, eu vejo que é um desafio. É lógico, eu estou entrando a primeira vez que estou, né, candidata. Isso não quer dizer que a política chegou na nossa vida agora, né? Já Claro. faz muito tempo, né? De estar com a mulherada aí, sobretudo com as promotoras legais populares, discutindo educação e direito para mulheres, mas também da experiência que tive, né? E falo com muito pesar, né? No passado, porque fui desligada, né? De lá do centro de referência onde eu trabalhava, mas a experiência que tive durante 5 anos lá no CDCM, no Centro de Defesa e Convivência de Mulheres, né, no extremo leste, trabalhando com mulheres em situação de violência e sabendo do cotidiano, sabe, Sâmia, da escuta diária, das demandas dessas mulheres, de estar caminhando junto com elas, que a gente tem que ter outras propostas e outras propostas de elaboração de política também, né? Até uma das coisas que a gente tem discutido agora para a possibilidade, né, de executar a nossa mandata na Câmara, é de discutir que é gabinete aberto, mas é pé na rua, porque a gente sabe o valor do transporte. O gabinete é itinerante, né? O gabinete é a rua, é a praça, é a cidade, são os territórios. Exato. Quem é que tem 440, 880 para ir voltar, ou fazer integração, para ir dar um rolezinho lá no gabinete? E aí, outra coisa, ontem conversando com uma senhora, e com toda a dificuldade para entrar na Câmara. Porque você primeiro tem que ter documento, né? Aí se você não tem documento, você não entra. Tem que dizer para onde você está indo. Você não pode simplesmente entrar na Câmara para ver como funciona, entender, procurar algum vereador. Você tem que ter hora marcada para poder entrar na casa do cidadão, né? Exato. Então, assim, não basta dizer, o gabinete está aberto, vocês que não chegam, né? Então, tem que ter outros mecanismos de estar junto com a mulherada, com o pessoal na rua também, né? Então, acho que dessa experiência cotidiana também faz com que a gente possa ter um outro olhar, né, no desempenho dessa mandata dentro da Câmara, né? Porque não adianta
fragmentar a população, não adianta pensar em políticas que não sejam a partir da escuta das próprias companheiras, sabe, que estão ali elaborando, né? Eu me lembro muito que você abria esse espaço, né, para escuta, quantas reuniões que a gente não fez, né, com Uhum. serviços, para discutir como é que estava o atendimento, como é que estava a questão, já que quando você assumiu, né, aqui a vereança, uma das primeiras ações, né, do Dória foi de atacar mesmo os serviços e a gente discutir possibilidade de fechamento de serviço que atendia mulheres, crianças, os centros de criança e adolescentes, né, que foram fechados e precarizados, né, recentemente, nessa gestão, né, Dória Covas, né? Então, da necessidade de saber que a gente tem que fazer uma luta, tem que fazer uma luta lá dentro. E aí, tô lembrando que você, quando é vereadora, também fez a proposta da CPI, que por fim agora Pois é. está sendo executada. E aí, tenho de E dizer. presidida pelo Democratas. Eu falei, não, não foi para isso. Eu me lembro que eu estava lá em Brasília, a Paulinha falou, Sam, você não sabe o que eu acabei de ver. Eu falei, o quê dela? Aprovaram a CPI que a gente propôs lá atrás agora. Eu falei, claramente é porque a eleição está batendo na porta e aí também querem se... Porque como existe uma demanda forte da sociedade para discutir a urgência do tema da violência contra a mulher, que inclusive se intensificou na pandemia, Sim, etc., é isso, bom, às vésperas da eleição, vamos então dar um presente para as vereadoras se apresentarem dessa forma para a população. E, pois é. sinceramente, assim, qual é o resultado da CPI? Não, O que é, ela está produzindo? e eu acompanhei muitas sessões. E aí eu tive a paciência para fazer isso. E é isso, salvo a Juliana, né, que é uma querida e faz Claro. resistência dentro da Câmara, as, as outras pessoas, e eu vou dizer aqui, porque é isso, eu acompanhava e ficava me retorcendo, porque não tem nem canal para você mandar manifestação, né? Você não pode nem mandar pergunta nem nada. Para quê? Então eu ficava falando sozinha, mas já há 3 ou 4 mandatos, eu estou falando de 12, 16 anos dentro da Câmara e desconhecerem completamente como é que se dá o processo mesmo de serviços que atendem as mulheres, como é que se dá a possibilidade de enfrentamento à violência contra as mulheres no município. Eu cheguei a ter, e isso está gravado, então eu vou falar mesmo, o absurdo de uma vereadora propondo redução de IPTU para agressor que tivesse passado por cursinho durante 5 anos, sei lá, uma coisa assim. Sério, Sâmia, eu fiz essa cara, Nossa, meu Deus do céu. duro. Eu vi aquilo, Ah, então, gente. E aí, pensando que a gente já deu uma caminhada, a gente já amassou muito barro junto com a mulherada, sabe? é. Quando a gente vê uma CPI dessa, que vai, né, completamente desgovernada, porque não existe o conhecimento de como se dá o serviço, qual é a demanda das mulheres, e aquela coisa de invocar a E segurança aquilo de não pública. sabe e não quer saber, né, Ruth? Porque assim, tá É, bem, o centro da atuação dela é outro, barará, barará. Mas se você entrou numa CPI como essa, assim, ouve pelo menos, escuta, traz quem entende do assunto. Pô, o tanto de assessor que você tem, fala para os seus assessores irem em loco. Se você mesma não pode, porque a rainha da Inglaterra tá ali, mas nada, não tem nem, não quer nem saber, na verdade. não. E aí, assim, é um absurdo. Então, a gente falou, não, a gente tem que estar lá dentro, a gente tem que ocupar também a política É isso. institucional, para além de ocupar as ruas que a gente já sempre ocupou, para além de a gente discutir educação em direitos, para além de a gente discutir os serviços, porque, assim, enquanto, né, os serviços compondo, e sociedade civil também, compondo as redes, né? A gente já estava discutindo política pública, a gente estava discutindo elaboração de política pública, fazendo avaliação, propondo avaliação, né, de política pública. Então, esse conhecimento a gente tem, e que a gente conseguiu ao longo de anos, né? De uma década praticamente, nesse contato com as Foi companheiras. construindo os protocolos, né? Construindo a metodologia adequada, muitas vezes dando a carta. E aí eu queria aproveitar esse gancho, porque assim, a gente começou o papo e pá, 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 É. mas eu queria pedir para que você se apresentasse Ah, também. Porque assim, eu conheci a Ruth justamente nessa luta de procurar entender, porque também cheguei na Câmara muito disposta, na Câmara Municipal, né? A tocar adiante, construir os instrumentos necessários para fortalecer, dentre tantas outras lutas, a luta do enfrentamento à violência contra mulheres, os serviços de acolhida, mas para isso é necessário entender como funciona. O principal processo de entendimento, para mim, é de escuta das trabalhadoras que estão ali na ponta, que entendem o que é o sucateamento, a falta de verbas,
a reestruturação, não a partir da lógica do atendimento de qualidade, mas, ou seja, da burocracia, ou mesmo do enxugamento de investimentos. É a trabalhadora que está em processo de escuta direto com a usuária, com quem atende, que é a função de ser daquele espaço. Foi aí que eu te conheci, foi nesse processo de buscar entender, seja nas audiências ou mesmo no processo de visita. E aí, quando, enfim, você se empoderou ainda mais, mas se encorajou a se lançar como candidata a partir desse processo coletivo, fiquei muito feliz, porque e é real para quem está nos ouvindo, assim, não é demagogia. Sempre que tem algum projeto, algum tema relativo à pauta dessa grande guarda-chuva que se tornou o tema violência contra as mulheres, a gente te procura, principalmente através da Paulinha, que trabalha comigo, enfim, milita comigo já há um bom tempo. E tem muita coisa muito problemática na Câmara, né? Me lembro ano passado, quando teve aquele projeto de que teria uma notificação compulsória para as mulheres que procurassem o serviço de saúde, que esse ano se traduziu naquela portaria terrível do Bolsonaro das mulheres vítimas de violência sexual que procurassem o serviço de abortamento legal, queria transformar o hospital numa delegacia. Aquilo, na verdade, é uma consequência daquela lei que foi aprovada no passado. E que justamente por essa relação de diálogo contigo, com as demais trabalhadoras da rede, que a gente pôde compreender e botar o dedinho no voto não, né? Ou seja, pela manutenção do veto à época que o Bolsonaro fez a lei. Foi o único acerto, eu acho, que ele fez ao longo desses quase 2 anos como presidente. Não sei por qual motivo, mas ele vetou corretamente essa lei. Mas eu estou dizendo isso para você também se apresentar. Quem é Ruth? Tá, né? Por que teve essa ideia de ser candidata? Sua experiência, seu trabalho? Porque eu vi muitas pessoas comentando da aula que está sendo essa live, porque você fala as coisas com bastante propriedade, como militante, mas também como que entende. Entende porque vive aquilo, trabalha, porque ou está colocando a vida à disposição. Se eu pudesse apresentar um Vamos pouquinho. lá, né? Ai. Bom, primeiro eu acho que, né, também tenho que dizer que acho que quem me incentivou muito também para ocupar esse espaço, né, de hoje, estar apresentando uma candidatura que é de construção coletiva com outras companheiras que estão amassando barro com a gente também há muito tempo. Acho que você, quando você veio, né, aqui para São Paulo, conseguiu, né, estar na Câmara e apresentou uma outra forma de fazer política, né? Acho que isso tem que agradecer, porque você deixa o legado também. Ah, que legal. A Melinha Teles, que é a nossa maravilhosa referência Meu Deus do política. céu. E embora ela não necessariamente, né? Ela já foi de partido, ela foi expulsa por partido, então com ela eu aprendi não necessariamente a querer me envolver e estar dentro de um partido, mas a fazer política. E que no limite agora, né? Nessa nossa decisão de vai não vai, né? Porque a gente havia decidido antes da pandemia de que vamos sair, vamos fazer uma organização até com outras duas companheiras que seriam co-candidatas. Mas a pandemia veio e afetou pessoalmente cada uma delas, né? E aí a Melinha foi uma grande incentivadora de nossa, mas ia ser tão bom chegar lá no dia da eleição com a minha camisetinha de promotora legal popular e poder votar em vocês. Uma Melinha, né? E ela não é Um importante. pedido desse não tem como recusar. Não, e ela ainda falou, olha, se não forem vocês, eu nem sei, viu? Porque eu já tenho mais de 70 anos, e aí com a pandemia, talvez eu nem precise sair de casa. E aí ela falou desse jeitinho que ela fala, né? E aí eu fiquei pensando, e no limite ela trouxe, uma oportunidade para a gente politizar esse processo. Né? E a Melinha é isso, o compromisso dela com a política é a vida dela todinha, e ela é nossa referência. Então é isso, estou nessa caminhada aprendendo com a Melinha, né? Já faz 10 anos lá na União de Mulheres, aqui de São Paulo, que é uma organização que foi fundada pela Melinha, Crimeia, Terezinha e outras companheiras. Existe esse ano, agora em dezembro a gente completa 39 anos, né, de resistência. E também sou promotora legal popular, que é um projeto feminista de educação em direitos para as mulheres, que a Melinha, junto com outras companheiras, por exemplo, as companheiras do Grupo Temis, lá do Rio Grande do Sul, trouxeram para o Brasil há 26 anos atrás. Então, aqui em São Paulo, a gente já toca esse projeto há 26 anos. Esse ano está meio prejudicado, porque a pandemia permitiu só 2 encontros, um meio ruim já, porque era no final de semana que estavam dizendo é discricionário, você pode ir ou não ir, mas a gente fez só um encontro muito bom, muito
cheio e com muita vontade, né? Então, isso é um pouco da minha formação feminista, né? De onde vem. Sou mulher lésbica, então também tenho uma caminhada e me envolvia já antes, né? No Conselho LGBT, então na militância lésbica, mas na militância LGBT no geral, me formei em direito, acabei não exercendo direito profissionalmente, né? Então, ou processualmente. Mas aí eu fui, depois de terminar, né, os estudos, trabalhei aqui no primeiro centro de cidadania LGBT do município, ali no do Orochi, também atendendo, né, as companheiras, sobretudo travestis e transexuais, embora também tivesse bastante atendimento de gays e lésbicas, mas era menor em relação a elas. Estava no início do Transcidadania, do projeto Transcidadania, então também articulando com as companheiras travestis e transexuais e vendo a necessidade de rever, sim, esse projeto, alguns detalhes que precisam ser corrigidos. E ele precisa, na verdade, virar lei em São Paulo, né? Porque ele está por decreto, mas ele tem que virar lei aqui no município de São Paulo. E isso é uma das coisas que... Claro, até porque se tiver uma troca de gestão para alguém com uma visão mais Exato. fundamentalista, sabe o que pode acontecer com ele, né? É verdade. E ele já está bastante tímido, né? Era para ele ter sido ampliado, enfim. Então, também estava com as companheiras, né, nessa caminhada e discutindo sempre educação em direitos e sensibilizando os serviços da saúde, da educação, né, setores do trabalho, para a inserção dessas companheiras travestis e trans dentro desses espaços. Né? E aí, por fim, tive um breve instante discutindo também a política de drogas, né, numa perspectiva de redução de danos. Essa parte dessa história eu não sabia. Não, né? Pois é. Tinha uma proposta de um curso do Senad, né, da Secretaria Nacional, né, de Drogas, e eu fui supervisora de plataforma, que era um curso EAD. E dentro dessa proposta do curso, para além do que a gente apresentava, a gente também fazia formação de quem estava ali passando, sendo supervisora, acompanhando, né, a evolução das pessoas que estavam estudando ali no curso. Então foi uma experiência muito interessante também e que amplia, né, essa perspectiva. Porque é isso, na minha trajetória estagiária da defensoria, muita articulação com a população em situação de rua também. E aí, como que você vai conectando tudo isso, né? É desde violência contra as mulheres, para pensar na escuta também, muita mulher está em situação de rua em decorrência da violência doméstica. Aí também a questão de álcool, uso abusivo de álcool e outras drogas, né? Que acaba também fazendo com ou a população... Essa outra percepção. Exato. E aí também seja segregada, tudo que acontece aqui, né, em relação à região chamada, né, de Cracolândia, aqui na cidade. Então, também de poder ir construindo isso a partir de uma perspectiva também que eu tive no Conselho Consultivo da Defensoria. Então, aí, para além das questões do município, também discutir as questões de acesso a direitos, né, acesso à justiça, e de uma perspectiva do Estado, né? E de também a ouvidoria da defensoria é um controle externo. Então, não é a defensoria pela defensoria, mas sim essa possibilidade de você articular o controle social, né? E que é uma coisa que eu acho fantástica. Quando eu tive, por fim, né, trabalhando durante 5 anos lá com mulheres em situação de violência em Goianazes, uma das coisas que era extremamente importante era a gente ter uma oportunidade de fazer uma assembleia com elas mensal. Então, mensalmente, a gente ainda estava fora do protocolo, isso não estava no protocolo, mas a gente se reunia com elas para fazer uma assembleia. E nessa assembleia elas tinham direito a trazer sugestões, a fazer avaliações, a gente discutir muita coisa nesses momentos. E era um momento que eu falava para elas, usava, e era o momento que eu estava sempre com elas nessas assembleias, para também fazer a discussão de educação em direitos. Né? Eu me lembro de, nas eleições, a gente discutir mesmo o papel de cada um. Então, é lógico, o voto é elas né, que tem que escolher, que tem que decidir. A gente não deve direcionar, enquanto trabalhadoras ali, nenhum voto, mas de elas saberem o que é o voto proporcional, né? Por que você precisa escolher um partido? Por que você precisa se envolver, né? E dar opinião.
Então, tem uma experiência que é isso, né, Sâmia? É desde a execução da política pública, quando eu estava à frente desses serviços que estão ligados ao Poder Executivo mesmo, né, aqui do município de São Paulo, mas dessa discussão de elaboração também, de estudo, né, porque não tem um estudo formal em política pública, né, tenho graduação do direito, enfim, sou advogada, mas existe todo um estudo não formal, de estar sempre me capacitando, entrando em contato. E é lógico, a Câmara a gente frequentava direto, né? Primeiro, como promotora legal popular, todo sábado de manhã a gente estava lá. Tinha curso lá dentro, Exato, todo sábado de manhã a gente estava lá. E também nessas articulações, né, de audiências públicas, de discutir direitos. Então, é isso, né? Eu falo de um lugar que tem uma construção coletiva, a história é toda, né, construída coletivamente nesses processos, lá na União de Mulheres, com as promotoras legais, e com a mulherada lá no território de Guaianazes também, sabe? E esse conhecimento de quem é usuária de serviço público, transporte público, do SUS, né? Minha educação foi educação pública, só a faculdade que eu fiz no espaço privado. Meu pai era trabalhador ambulante do Brás, então como é que eu não vou saber dessas repressões todas e todas essas dificuldades, né, para a classe trabalhadora? Então, é um pouquinho isso que estou me apresentando, acho que era isso, né? Nossa, que. Não, e é muito bom as pessoas saberem o teu currículo, digamos assim, porque isso mostra também a bagagem que você tem para disputar esse espaço na Câmara. Porque não tem a ver com um projeto individual de poder ou um sonho, uma pretensão de ser poderosíssima na cadeira da Câmara. Tem a ver com a compreensão, até pelo acompanhamento das políticas públicas de espaços como essa CPI fake, digamos assim, Sim. da violência contra a mulher em São Paulo, até por essa bagagem e processo de construção, de saber que através de um mandato de vereadora, você tem muito mais instrumentos de fiscalização do executivo, que é uma parte que boa parte dos vereadores esquecem, mas que é a mais importante, porque existe uma legislação até que interessante já construída para abordar, por exemplo, os aspectos de gênero da cidade. Só que a grande questão é que não existe execução das leis, não existe nem sequer execução de um orçamento que já é reduzido. Então, um instrumento de vereadora, seja do ponto de vista da fiscalização, da visibilidade, da voz, de instrumentos de organização popular, são muito importantes, né? Que, inclusive, se metade dos vereadores utilizassem eles, certo? Sem dúvida a cidade seria outra, a política e a vida da população teria uma outra qualidade. E é muito importante, assim, a sua candidatura nesse sentido, justamente porque ela é fruto de anos, né? Décadas, eu acredito já, de lutas junto aos movimentos de mulheres, da compreensão do que são os serviços públicos da cidade de São Paulo. É um projeto de encorajamento. Eu sei que não é fácil, assim, vou ser candidata, tem uma série de abrir mão de uma série de coisas e botar a cara a tapa, até depois no mercado de trabalho. Tem uma série de implicações, a gente sabe como funciona. Mas acho que está num momento de urgência, assim, de chamados. Sim. Tipo, é comigo. Eu não vou fingir que não é comigo. Que a Amelinha te disse, talvez eu não saia nem para votar. Cara, foi uma provocação no sentido de, você não está entendendo que ou é agora você vai ou um setor significativo que ela representa não vai ter a representação que ela gostaria? Isso é muito, muito simbólico. Sim. E eu acho que não tem de bolsonarismo, de bolsodória, digamos assim, que inclusive está expresso nessas eleições aqui em São Paulo. Por enquanto, primeiro e segundo lugar, mas vai virar. Estou sentindo que vai virar e não é superstição, é concreto, é da rua, são as pesquisas que estão indicando. Esse projeto ele precisa ser derrotado e isso passa pelas eleições municipais e todo o movimento que significam as candidaturas e a sua candidatura, né, que vem de baixo, assim, como uma força para insurgir mesmo e enfrentar todas essas máfias e essa lógica de precarização. E tem uma coisa, né? Primeiro é isso, né? De pensar, já que a gente está tão descontente com essa política institucional, vamos ocupar mesmo. Então, a proposta a gente vai ocupar. A gente sabe que, enquanto classe trabalhadora, isso é extremamente difícil. Tenho sentido na pele, né, na minha história, essas dificuldades. A violência de gênero também da política, estamos sentindo. Está tendo tudo isso, sabe? O pacote completo. Tudo aquilo que a gente sabe que tem, está tendo mesmo. Exato. Estamos tendo tudo isso. Mas, ao mesmo tempo,
dessa importância, sabe? De também entender que se a gente conseguir ocupar a Câmara, é uma forma de mostrar que a classe trabalhadora também pode se articular, a gente também pode estar ali. Cria referência para outras pessoas, sabe? Assim como outras mulheres foram referências para a gente verdade. pode fazer isso, sabe? E a gente está fazendo uma coisa, Sâmia, só assim também que eu sei que você deve estar cansada, a gente já vai finalizando também. Imagina, depois eu vou ter uma outra live ainda. Então, eu também tenho. O cafezinho tá aqui para nos ajudar hoje. Ainda bem que café não falta em casa. Mas eu queria te falar o seguinte, essa possibilidade de a gente entrar em contato, por exemplo, estamos abrindo esse espaço nosso da candidatura para a comunidade surda, para a gente entender as demandas da comunidade surda. Então, a gente está investindo em tradução e interpretação de Libras também para amplificar essas vozes. Né? A gente tem, por exemplo, discutido a questão dos direitos dos animais. Né? Eu estava lendo, legislação tem, o que a gente não tem, é o que você falou, fiscalização. Então, às vezes, é isso. É muito menos o ego de ter um projeto para chamar de meu, legislativo, e muito mais uma perspectiva de conhecer o que já temos e poder fiscalizar, sabe? Com outro olhar. Que é um olhar que deve ser um olhar coletivo. Né? Às vezes, mesmo com as companheiras, né? Temos companheiras com deficiência, que elas trazem questões de que a legislação é muito boa. Agora você tem fiscalização? Né? Não tem. Ontem eu estava ali anteontem, na região ali da Ana Rosa, e as calçadas, né? Porque é isso, o qual você vai apresentar, né? Serviço quebrando todas as calçadas, né? E colocando um cimentão que nem respeita o meio ambiente, aquilo vira depois uma piscina, né? Mas cheia de buraco, sem sinalização, e aí eu fiquei pensando, uma pessoa cega, uma pessoa cadeirante, como é que ela circula na cidade nessas condições, né? E aí eu acho que é isso, de a gente levar esse olhar lá para dentro, de quem está circulando pela cidade e conversando com as pessoas que circulam também, identificando os problemas e usando o espaço da Câmara para debater esses problemas e para a gente fazer propostas enfáticas de enfrentamento desses problemas, né? Então, sei lá, Sâmia, né? Queria muito. Muito bom, Ruth. Quanto tempo a gente está falando já? Vai bater 1 hora nosso papo. Nossa, não, mas o papo foi muito bom, de verdade, muito rico. Vamos tentar fazer mais vezes. Vamos. E muito bom. Não sei se domingo você vai na atividade que vai ter de virada, Sim, que vai ter no Largo da Batata. Se não tiver, claro, essas condições climáticas que precisam melhorar para a gente garantir as atividades. Quem sabe a gente não se encontra, dá um abraço de cotovelo. Que precisa passar a pandemia por muitos motivos, mas esse é um deles, assim, as relações humanas ficam muito prejudicadas, minha nossa, dá muita agonia, além da mal, mas enfim, vamos em frente. E a gente é afetuosa, né, que gosta de abraçar, gosta de sorrir, gosta de pegar. Exato. E é tudo que fica impedido justamente na pandemia, mas vamos seguir. Obrigadão, Ruth, pela live, adorei, muito bom falar contigo. Tamo juntas. Força, viu? Vamos seguir se construindo as pautas justas e necessárias. Tá bom, obrigada, viu, Sâmia? Beijão, vamos me preparar para outra live já agora também, para debater reforma administrativa. Força. A destruição dos serviços públicos do funcionário.